Está no ar mais uma edição do programa Sabor Espírito Santo, um espaço para mostrar as tradições da culinária capixaba e a relação dos pratos com a nossa história. Hoje vamos falar da comida italiana, muito presente no nosso dia a dia. Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Espírito Santo por volta de 1858, mas foi após a abolição dos escravos que a imigração foi intensificada. De acordo com os registros do Arquivo Público Estadual, quase 38 mil pessoas vieram da Itália para substituir a mão de obra negra nas lavouras capixabas. Grande parte das famílias ocupou regiões de montanhas do estado. E apesar das dificuldades encontradas na nova terra, elas conseguiram manter a alegria e o colorido das manifestações culturais trazidas da Europa. Os municípios de Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante e Castelo são as principais referências na preservação das raízes italianas. Santa Teresa realiza todo ano a Carretela. Em Castelo, a comunidade promove o encontro da colônia italiana. E Venda Nova atrai turistas de vários estados para a festa da polenta. Em todas elas não faltam vinho, danças e, é claro, comida. Muita comida. A cozinha italiana provavelmente é a que mais nos influenciou, né? Acho que depois da indígena, a italiana é disparado a que a gente mais identifica quando a gente fala de uma culinária capixaba, né? Os italianos começaram a vir para cá muito cedo, ainda no final da primeira metade do século XIX. Né? Santa Teresa foi a primeira cidade fundada por italianos no Brasil, para a gente poder ter uma ideia, né, de como eles são antigos aqui. Né? É difícil a gente pensar em um capixaba que não tenha um parente italiano. Uma mãe, um avô, uma avó, enfim. Então a gente, na verdade, tem uma ligação muito forte de sangue com a Itália, né? Agora é interessante perceber que a cozinha italiana no Brasil e no Espírito Santo, ela tem uma característica que é se manter muito fiel às suas receitas originais. Então, ao contrário da maior parte da cozinha da imigração, a italiana ela não vai se adaptar tanto assim ao seu novo ambiente. Por quê? Porque as receitas italianas, elas são muito simples. Então, ao contrário da cozinha alemã, por exemplo, em que o corte da carne de porco vai fazer o prato, na cozinha italiana você tem um espaguete que, servido com molho caro ou um molho barato, continua sendo um bom espaguete, tá? Então ela vai trazer influências que são muito mais perenes na cozinha capixaba e na cozinha brasileira. Por exemplo, o macarrão de domingo. Quem não se recorda disso, tá? No interior do Brasil é muito comum até hoje que as pessoas comam macarrão no domingo, tá? Esse hábito é um hábito italiano. Só que aí tem uma modificação do que a gente tem na Itália e a gente tem hoje no Brasil, ou já há bastante tempo, né? Na Itália, o macarrão sozinho é o prato principal. Ele é o prato, né? No Brasil, não. O macarrão é um acompanhamento. Então, aqui ele concorre com arroz, com feijão, com a farofa, com a batata, enfim. Então, ele vai se transformar em mais um ingrediente da nossa mesa, mas é um ingrediente obrigatório. Uma outra contribuição italiana, por exemplo, ainda falando do macarrão, é a sopa. Tá? Não se consumia sopa no Brasil antes da chegada dos italianos. Os portugueses consumiam os caldos, mas não a sopa de macarrão. Tá? Ela vai se transformar em item obrigatório. Nessa época do ano que está mais friozinho, é muito comum o aumento do consumo da sopa. É uma característica tipicamente italiana. Tá? A polenta. A polenta originalmente era feita com uma farinha de grão de bico. Isso vai mudar a partir do século XVI, quando o milho é levado pelos espanhóis, né, da América e vai chegar à Itália. Aí vai revolucionar esse prato. Na verdade, a farinha de milho vai dar ao prato um sabor muito mais interessante. Então, quando os italianos chegam aqui, eles já faziam polenta de milho. O milho é nativo da América, portanto, comum também no Espírito Santo. Então, a polenta chega de lá para cá, a receita italiana, um produto da América, e vai se manter aqui. Além do milho, um outro produto americano que vai se incorporar profundamente à cozinha italiana é o tomate, que é nativo do México e que vai virar ingrediente obrigatório. Não se fala hoje de cozinha italiana sem pensar em um bom molho de tomate, não é? Então, na verdade, a gente tem aí alguns ingredientes se incorporando, mas a técnica, o modelo, continua sendo aquela receita típica padrão que já era feita na Itália. Uma outra contribuição interessantíssima dos italianos é o gosto pelo queijo. Os portugueses já eram grandes consumidores de queijo, mas principalmente o queijo de cabra. São os italianos que vão popularizar o consumo do queijo de leite de vaca. E, na verdade, vão transformar esse ingrediente
e item obrigatório de várias receitas. A gente pega aí nos doces típicos feitos no Brasil, por exemplo, você vai ter o uso do queijo, seja como ingrediente, seja como acompanhamento obrigatório. No Brasil, excetuando o mineiro do interior, é muito comum que se coma queijo sempre acompanhado, sempre com alguma outra coisa, tanto nos pratos salgados quanto nos pratos doces. Essa é uma contribuição também italiana. Na verdade, é uma cozinha pautada nessas receitas simples. E por serem simples, ela se mantém muito fiel. E o brasileiro, ele acabou se apaixonando. Hoje, a gente não consegue pensar numa cozinha brasileira sem pensar em quantas contribuições há das receitas italianas. As massas, sem dúvida, são as principais nesse sentido. Para representar a influência dos italianos na culinária capixaba, escolhemos o espaguete à bolonhesa, o macarrão fino com carne moída que quase todo mundo conhece. É neste restaurante especializado em massas com cara de cantina italiana que vamos conhecer como é feito o espaguete à bolonhesa, um prato saboroso e de aspecto pra lá de agradável. Quem faz tudo, inclusive as massas, é a Dona Elina, proprietária da cantina. A Dona Elina repete na vida os exemplos que herdou dos ancestrais italianos. A força para a superação. Ela administra os negócios e a cozinha da cantina, mas não frequentou cursos de administração, muito menos de gastronomia. Ela estudou artes plásticas e a da formação acadêmica, que traz a inspiração para decorar os pratos com bom gosto. A criatividade está em toda parte no restaurante. A bandeira do Brasil fica lado a lado com a da Itália. Em pequenos detalhes da decoração, é possível sentir a influência do país napolitano. A história da cantina começou como uma paixão que acabou virando profissão. A comida é muito capricho, entendeu? Na opinião da senhora, o que a senhora conseguiu assim, aqui, essa culinária italiana, reflete um pouco a identidade do capixaba também? Também. E aqui nós trabalhamos em família. Inicialmente foi eu e meu marido, Carlos. A gente começou. E meus filhos eram pequenos. E hoje eu tenho meu filho, Felipe, que ele praticamente toma conta desse restaurante. Está passando de geração em geração? Geração em geração. Ele também gosta do que faz, ele quer isso para a vida dele. Os capixabas podem encontrar aqui um cantinho italiano, um pedacinho da Itália? Um pedacinho. Com cara de capixaba. De capixaba. Mas chega de conversa, o que queremos mesmo é aprender a colocar a mão na massa, que em tempos modernos é feita nesta máquina e resulta de uma mistura de água, farinha de trigo e ovos. Massa pronta, a mistura então é colocada em outra máquina. Chegou o momento de preparar o espaguete. Os canudinhos são feitos na hora. Massa fresca, produtos naturais. Esses são alguns dos segredos para uma receita saborosa. E tudo é supervisionado de perto pela Mama Elina. A massa verde é feita com espinafre fresco. A massa assim, da cor de beterraba é feita com a beterraba fresca, não é nem cozida, passa por processo nenhum. A massa de cenoura também, que fica bem amarelinha. Agora a massa vai para a panela com água e óleo. Vou jogar aos pouquinhos porque ela tem que ficar toda soltinha, tá? É bem rápido, bem rápido. Porque essa massa, depois daqui, ela vai passar por outros processos. Vai ser o molho, vai ter o forno. Como é que vai ser agora, Dona Elina? Agora ela vai colocar azeite na frigideira, colocar um pouquinho de sal para temperar o espaguete. Então, primeiro azeite. Azeite. Bem pouquinho. Agora é aquela mistura daquele tempero, né? Que a senhora falou. Alho, sal. Alho, sal e cebola. E cebola. Então tem os 3 temperos. Tem os 3 temperos básicos aí, né? Deixa fritar um pouquinho, né? Isso aí vai ser o tempero do macarrão. Não, quero um prato que fica bonito ali, né? Tem que mexer sempre, né? Pra não... Pra não agarrar. Se quiser precisar um pouco de óleo, você põe. Se quiser um pouquinho de aguinha aqui também, você pode pôr. Pode soltar. Ficar soltinho. Agora nós vamos colocar no prato. Tá finalizado agora, né? Tá.
O gostinho especial também fica por conta do molho, preparado com muito tomate e carne moída. Normalmente eu ponho assim no prato, a gente põe 2 pontas, bem caprichada. Manjericãozinho sempre fresco. Um negócio com galinho. Por último, todos os meus pratos saem com um pouquinho de azeite. Eu rego azeite nos meus pratos. Eu acho que é essencial. Para que a comida fique com um gosto ainda mais especial, o ideal é saboreá-la com torradas, queijo ralado e, é claro, um bom vinho para honrar a tradição.